Meu irmão, em nome de Jesus, passo a fazer esta gravação que será intitulada O Homem Só Morre no Tempo. É o tema de nossa mensagem. O homem só morre no tempo. Para falarmos neste assunto tão importante e difícil, passarei a ler Eclesiastes 3, 1 a 2, que diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Aleluia. Agora, uma coisa que eu peço a você que está me ouvindo, que se ligue bem ao texto da palavra do Senhor, ao versículo 2 do capítulo 3 de Eclesiastes, que diz: tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo. Eclesiastes não está falando de momento de morrer, dia de morrer, semana de morrer. E está falando do tempo. Tempo é diferente de dia ou hora. Vamos olhar a palavra tempo no dicionário da língua portuguesa, o dicionário avançado. Veja a expressão da palavra tempo, significado. Tempo, duração limitada. Não está falando de dia. Duração limitada. Duração das coisas. Outra palavra. Terceiro sentido, período, época. E aí tem outros assuntos, outras palavras. Mas estas aqui são bastantes para o assunto que nós queremos apresentar. Este é um assunto muito debatido por muitos irmãos, obreiros, pastores. Eles falam muito sobre o tempo de morrer, que o crente só morre no tempo. O que nós aprendemos foi assim: crente só morre no tempo. Existe o tempo do homem morrer, seu dia. E o crente, o homem só morre no tempo, e com especialidade o cristão. É o que nós aprendemos. É o que nós ouvimos constantemente da boca de muitos cristãos, da boca de muitos pregadores, que o crente só morre no tempo, não morre fora de tempo. Agora, nada disso é comprovado pela Bíblia. Vamos ver o que é que a palavra de Deus fala sobre o tempo do homem morrer. E com especialidade o cristão. Se o cristão só morre no tempo. Se o homem só morre no tempo. E qual é o tempo do homem morrer? Nesse estudo, se ligue bem, meu irmão que está me ouvindo. Vou falar sobre o tempo do homem morrer. E se que o homem só morre no tempo ou fora de tempo. Irei apresentar pela Bíblia essa realidade. Graças a Deus. Deus não criou o homem para morrer. Você lendo em Gênesis 2:16 a 17, você vê ali claramente
que Deus não criou o homem para morrer. Ele disse a Adão: de toda árvore do jardim coma livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comais, porque no dia que você comer, você morre. Então a morte dependia do homem se alimentar da árvore da ciência do bem e do mal, como aconteceu. Mas Deus avisou a ele que não comesse. Se Deus disse que não comesse, então Deus não queria que ele morresse. Mas no versículo 19 do capítulo 3 de Gênesis, nós encontramos Adão em pecado. Vamos ler para vermos como é que está, como é que está escrito. Gênesis 3:19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Depois do pecado, ele já tinha tomado o caminho errado, já tinha comido da fruta proibida, que Deus proibiu. Então, meu irmão, o homem pecou, caiu em pecado. Por ele ter caído do pecado, saiu do plano de Deus de viver eternamente. Saiu do plano. E por ter saído do plano, Deus estabeleceu o tempo do homem morrer. Existe o tempo, não o dia. A Bíblia não faz menção do dia do homem morrer. Faz menção do tempo. Tempo é estação, período. Aleluia. Deus marcou o tempo, está marcado. Está marcado. Já foi lido. Eclesiastes 3, 1-2. Tempo de nascer e tempo de morrer. Está marcado. Agora, que tempo é esse? Qual foi o tempo que Deus marcou para o homem morrer? Na sua infância? Não. Na sua juventude? Também não. Na sua adolescência? Também não. Na sua idade adulta? Idade média do homem? Na velhice? Qual foi o tempo? Segundo a Bíblia, o tempo do homem morrer é a velhice. Qualquer outra morte antes da velhice é prematura. Essa história que o crente, nós vemos isso mais no seio evangélico. O crente morreu com um adolescente, 15 anos. É porque o fruto está maduro. É o que a gente ouve. Morreu com 30 anos. É porque o fruto está maduro, irmão. A idade, o tempo que Deus marcou para o homem morrer foi a velhice.
Repito, qualquer morte antes da velhice é morte prematura. Pode ser ela como for, é prematura. Vamos ler Êxodo 23, 26. Êxodo 23, 26. Vamos ver como é que a Bíblia diz. Êxodo 23, 26. Não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Que eles morreriam no tempo certo. Era a promessa de Deus, que é a velhice. Este era o plano de Deus. Agora, nós lendo Salmo 90, versículo 10, aquele salmo bem badalado, bem conhecido por todos nós, vamos comentar um pouco sobre ele. A duração da nossa vida é de 70 anos. Isso é a palavra de Deus que está falando. Aqui, o salmista, pelo Espírito Santo, nos está dizendo a duração da nossa vida é de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 18 anos, 30 anos, 40 anos. Não. 70. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. 70, 80, o que é isso? Velhice. A partir dos 60 a 65 anos para lá, é velhice. O Salmo aqui, 90, versículo 10, está falando detalhadamente, claramente, sem nenhuma sombra de dúvida. A duração da nossa vida é de 70 a 80 anos, a velhice. A velhice tem começo, tem começo, mas não tem fim. O fim é quando a pessoa morre. 70, 80, 90, 100, 100 é velhice. Passou de 65 anos, é velhice. É o tempo do homem falecer, marcado por Deus. Antes dessa data, é prematura a morte. Qualquer ela é prematura. Biblicamente é prematura. Aleluia. Jó 5, 26. Jó 5, 26. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Deus falando com Jó. Na velhice irás à sepultura. Por que não disse na tua infância? Embora que já era homem, não era criança. Mas Deus poderia dizer assim, na tua idade média. Na velhice.
Então a velhice é o tempo marcado por Deus para o homem descer à sepultura. É a velhice. Aleluia. Nós temos muita coisa no assunto e não dá tempo nós parar um pouco e comentar mais sobre cada texto. Não dá. Temos que passar rápido para poder apresentar tudo aquilo que nós temos marcado e projetado para falar. A velhice. Foi Deus que falou. Não é infância, não é adolescência, juventude. Não, é a velhice. Isaías 65, 20. Deus falando sobre os habitantes do milênio. É lá que o homem vai cumprir o tempo certo de vida. É no milênio. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Está vendo? Não haverá criança de poucos dias, por quê? Por que poucos dias? Porque hoje em dia a criança, poucos dias morre com 1 ano, 2 anos, 3 anos, e etc. Aí poucos dias viveu. Mas no milênio a criança vai ser, não vai existir criança de poucos dias não, porque vai viver o tempo marcado por Deus. Vai morrer na velhice. Agora é uma coisa séria. Muitas pessoas morrerem na sua infância, muitas crianças, outras na sua adolescência, outras na sua juventude. E aí, para frente. Mas o tempo marcado por Deus para o homem descer à sepultura é a sua velhice. Eu estou apresentando aqui a Bíblia. É a Bíblia. O Salmo 102, versículo 24. Veja que coisa importante. Salmo 102, versículo 24. Dizia eu: Deus meu, não me leves no meio dos meus dias. Por quê? Cujos anos alcançam todas as gerações. Não me leve, meu Deus, no meio dos meus dias. Por que meio? 30 anos, 35, 40 anos, o meio dos dias de vida de um homem. Mas o salmista implorando a Deus para que isso não acontecesse com ele. Nesse caso, ele está querendo que morrer no tempo certo, que é a velhice. A Bíblia é a palavra de Deus e nela não há confusão. Isso é um estudo muito importante, muito relevante. E todo crente precisa entender essa realidade. Precisamos entender essa realidade. Isaías 38, 10. Isaías 38, 10 diz assim: Eu disse, na tranquilidade de meus dias,
Ir-me-ei às portas da sepultura, já estou privado do resto de meus anos. Ezequias, na enfermidade, quando estava enfermo, que Deus mandou o profeta lá dizer a ele: tu não vai descer dessa cama não, tu vai morrer. Aí ele diz aqui, ele conversando com Deus: eu disse, na tranquilidade de meus dias, dos melhores dias de vida, na metade da vida deles, talvez 30, 40 anos, possivelmente, ir-me-ei às portas da sepultura, já estou privado do resto de meus anos. Já estou privado do resto de meus anos. Para completar a velhice. Então, o tempo exato marcado por Deus para o homem morrer é a velhice. Aleluia. Falei e mostrei biblicamente que o homem está marcado por Deus, a morte do homem está marcada por Deus para morrer na velhice. Antes da velhice, qualquer tipo de morte, qualquer forma de morte, qualquer idade, é prematura. Agora, surge a pergunta: o homem morre antes do tempo ou só morre no tempo? Porque a conversa que nós ouvimos de muitos cristãos e até de obreiros é que crente só morre no tempo. Crente só morre no dia. Nem dia marcado pela Bíblia para o homem morrer, nós não tem. Crente só morre no tempo. Será que é correto isso? Crente só morre no tempo? É bíblico? Será que é bíblico? Salmo 102, 24, nós já lemos. Salmo 102, 24. Dizia eu: Deus meu, não me leves no meio dos meus dias. O que é isso? Estamos estourando a Deus, clamando a Deus e pedindo: meu Deus, não me leves no meio de meus dias. Por quê? É porque o homem de Deus só morre no tempo? Que a velhice só morre na velhice? Se o homem só morresse na velhice, só morresse no tempo, para que Deus deixou registrado uma oração dessa natureza? Para quê? Por que o salmista estourou dessa maneira? Dizia eu: Deus meu, não me leve no meio dos meus dias. Por quê? Se o homem só morre no tempo. Se ele disse: meu Deus, não me leve no meio dos meus dias, porque o homem morre antes do tempo. Existe a morte prematura. Aleluia. Existe a morte prematura. O homem não só morre no tempo. Está registrado aqui na palavra do Senhor. Salmo 102, versículo 24. Marque e olhe depois na sua Bíblia. Dizia eu: Deus meu,
não me leves no meio dos meus dias. Quando ele fez esse pedido, é porque realmente Deus tem levado e leva muitos no meio de seus dias de vida, antes da velhice. Deus tem levado muitos. Agora, porque Deus tem levado e leva muito antes da velhice, no próximo estudo, no próximo vídeo, você vai ouvir. Nesse não vai dar não, mas no próximo, não perca. Você vai ouvir. Vou explicar por quê. Deus leva o homem antes da velhice, antes do tempo. O homem morre antes do tempo. Vamos ler agora Isaías 38:10. Eu disse, na tranquilidade de meus dias, irmei à porta da sepultura. Ezequias, na oração dele, quando Deus mandou o profeta Isaías avisá-lo que ele iria morrer, ele disse, na metade, nos meus dias bons, que é a metade da vida, irei à sepultura. Por que disse? Porque o homem morre fora do tempo. Olha aqui, o rei Ezequias falando, pelo Espírito de Deus. Eu disse, na tranquilidade de meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do resto de meus anos. Estou privado, porque vou morrer, não vou morrer na velhice, vou morrer com meus 35, 40 anos. Porque ele disse, porque realmente o homem morre antes. E quando Deus mandou o profeta Isaías na casa de Ezequias dizer que ele ia morrer, Ezequias não estava velho. Era um homem novo ainda. Quando ele fez essa oração, ele era um homem novo. Talvez seus 40 anos, não sei. Nessa faixa etária. Aleluia. A Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia. Jó 5:26, vamos ver. Jó 5:26. São versículos que já foram lidos, com outra natureza. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. E é no tempo certo. O homem morre antes de tempo. Aleluia. Antes de tempo o homem morre. Já o ímpio, não o pecador. Pecador e ímpio tem diferença. A Bíblia mostra a diferença de pecador para ímpio. Todo ímpio é pecador. Mas nem todo pecador são ímpios. O ímpio em si, ele está privado dessa prerrogativa divina. E só morrer no tempo, na velhice. Salmo 55:23. Mas tu, ó Deus,
os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias. Viu aí? O ímpio, o homem que vive na impiedade, fazendo miséria no mundo, praticando todo tipo de miséria, não vive metade dos seus dias. Quais são os dias? A velhice. Então, o homem não só morre no tempo, nem crente mesmo só morre no tempo. Já foi mostrado aqui. Já mostrei a vocês pela Bíblia que o crente, o cristão, o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, não só morre no tempo, morre antes. O porquê, só no próximo vídeo. E agora estou mostrando que o ímpio não morre no tempo, morre antes. Aleluia. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias. Aleluia. A Bíblia, é a palavra de Deus. O ímpio não vive a metade dos dias. Eles perderam essa prerrogativa maravilhosa. Ou seja, aí você pode achar estranho dizer que ele perdeu, que morrer na velhice é uma prerrogativa maravilhosa. É prerrogativa. É. Porque o homem tem que morrer mesmo. Não tem jeito, o homem morre. Então é muito melhor morrer na velhice do que na sua juventude. Graças a Deus. Provérbio capítulo 10, versículo 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Os anos dos ímpios, não é do pecador em si. O pecador morre no tempo, a não ser que ele procure morrer antes do tempo. Mas normalmente o pecador também morre no tempo. Agora o ímpio, não morre no tempo. Morre antes. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados, diminuídos. Aleluia. Graças a Deus. Deus é misericordioso e nos ensina o caminho certo por onde devemos andar. Então, o homem não só morre no tempo. O cristão não só morre no tempo. Morre antes do tempo também. No próximo vídeo, não perca. Irei falar e mostrar biblicamente o porquê o homem e o cristão morrem antes do tempo. No próximo vídeo, em nome de Jesus, se a igreja ainda estiver na terra, estamos aguardando o arrebatamento da igreja, a vinda de Jesus. Se a igreja ainda estiver na terra.
Para finalizar este estudo da palavra do Senhor, eu pergunto: se você está doente, dobre seu joelho, feche seus olhos, ponha sua mão na tela do seu celular, que eu vou orar por você para que Jesus lhe curar. Querido Deus, Pai justo e santo, pela tua infinita misericórdia, estende a tua mão e repreende o mal que está neste servo teu, nesta serva. Enfermidade maldita, eu te repreendo agora, em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Amém. Não perca o próximo vídeo. Eu vou explicar porque o homem morrendo antes do tempo.